Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos aí. Esse é mais um tipo de conteúdo que nós vamos fazer aqui no Tudo BT, onde nós vamos falar sobre inteligência artificial, nós vamos falar sobre Instagram e nós vamos falar, claro, sobre beach tênis, né? Que é o nosso assunto principal. Inclusive, vocês já estão aí acompanhando o Mundial, né? O Mundial já começou lá na Itália e nós temos hoje o Qualify, tá rolando até algumas transmissões lá pelo Play BT, né? Gente, esse conteúdo aqui, ele é um conteúdo que ele vai ficar gravado. Ele vai servir para muitos como uma aula e para muitos vai servir também como um treino no seu próprio treino. Então, muitos atletas que vão estar às vezes na academia, vão estar no seu dia a dia ali, quando tiver um tempo de ouvir, vai estar ouvindo também pelo Spotify, onde a gente também vai ter esse conteúdo aí. E a gente vai falar bastante sobre rede social, né, que principalmente o Instagram, as IAs, né, como a IA está ajudando aí dentro do beach tênis, e ao mesmo tempo sobre o beach tênis em si, né, como que a gente pode aplicar em todas as mini áreas, né, ou todos os nichos dentro do nicho do beach tênis, né, como que a gente pode aplicar aí a IA aos negócios, como que a gente pode utilizar um Instagram para os seus próprios objetivos, seja você professor, seja você atleta de beach tênis, seja você atleta de beach tênis amador que pretende um dia aí ter o seu patrocínio, você pretende um dia viver do que você ama aí do seu beach tênis, né? Então, esse aqui vai ser um conteúdo que vai ajudar a partir de agora aí muita gente, porque a gente vai colocar a nossa visão de marketing, né, como formação, a nossa visão como professor e treinador de beach tênis há mais de 4 anos. Aliás, vou colocar para vocês tudo que a gente está fazendo aqui dentro do Tudo BT, como que a IA está ajudando a gente, como que a gente está aplicando isso na rede social e está dando certo, como que a gente está desvendando, digamos assim, o algoritmo do Instagram. Então, esse é um assunto muito importante que pode ajudar todo esse meio do beach tênis e a gente está aqui para isso. Afinal, o nosso propósito, né, para quem não sabe, dentro do Tudo BT sempre foi levar o beach tênis ao maior número de pessoas no mundo. Essa é a forma mais fácil que a gente consegue contribuir aí e crescer, fazer com que esse esporte seja levado a outro patamar, digamos assim, na questão profissional, na questão de visibilidade e tudo mais. Então, o Tudo BT hoje, ele tá batendo 3 milhões e 400 mil visualizações aí de postagens só no Instagram, né? A gente tá falando só de Instagram. Tem mais as outras plataformas que a gente é forte, como o TikTok, a gente também já é monetizado no TikTok. A gente também tem o YouTube, que vai muito bem. O Facebook no Brasil não funciona muito bem, mas a gente está presente em todas as redes sociais, Threads também. Enfim, a gente está mais em algumas outras que a gente também não põe um foco total. E é muito importante, né, para quem pretende viver do esporte ou tem um negócio, escolher muito bem qual a rede social que vai utilizar. O que é muito utilizado, né, uma rede social que é muito utilizada no Brasil é o Instagram. Apesar de aqui no Brasil a gente não monetizar nessa plataforma, né? O Instagram, para quem não sabe, não monetiza no Brasil, então você pode ser o maior que for, você não vai ganhar dinheiro da plataforma em si, mas existem várias outras formas de ganhar dinheiro na rede social que não só a monetização da própria plataforma, né? Hoje a gente é monetizado no TikTok, no YouTube falta bem pouquinho também, mas essa não é a nossa meta, essa é a verdade, né? A gente pretende viver de outras formas que não exatamente a rede social em si, a plataforma. Então, para muita gente, o ápice, né? Para quem não entende, para os leigos, o ápice seria monetizar no YouTube, monetizar em alguma plataforma. E geralmente as pessoas consideram isso, ou a pessoa ficou rica, né? Porque ela monetizou. E a verdade é que não existe isso, né? Quem geralmente monetiza na rede social, ele já tem várias outras formas
de monetização. Ele já tem parceiros, né, que muitas vezes querem divulgar naquele Instagram. Para marcas, a gente pode também ser afiliado, que basicamente seria vender algum produto de outras pessoas. Nós fazemos hoje aqui no Tudo BT com o Robson, né? Robson, que dá um treino em casa para as pessoas, né? Um treino bem bacana, inclusive, né? Se vocês quiserem conhecer, tá lá no nosso link da bio, que ele ensina as pessoas em casa. E é bem importante também, né, falar sobre isso, porque tem muita gente que acha que para ser bom precisa, né, o treino mais profissional, aquela coisa. Não, tudo começa dentro de casa. E isso, para mim, é muito claro que está relacionado também com a questão da rede social, do marketing da pessoa. Se ela não começa a fazer o dentro de casa, digamos assim, ou seja, o menos profissional, que elas consideram o menos profissional, elas nunca vão começar a fazer, né? Elas vão sempre achar que precisa da melhor câmera, precisa do melhor local. Olha aqui onde eu estou, ó. Estou no sofá aqui de casa, estou gravando aqui para vocês. Esse aqui é um momento para mim que é bem difícil, porque eu também sou perfeccionista, né? Eu também prezo por tudo que é mais bonito e mais visual e tudo mais, mas nesse momento eu tô tentando me livrar um pouco disso para trazer um conteúdo mais genuíno, em que eu também consiga dar a possibilidade das pessoas interagirem e eu também conseguir dar uma consultoria pessoal para alguém, ajudar alguém aqui dentro do Instagram. Então quem quiser pode chamar, que eu vou aceitar aqui pra gente trocar uma ideia sobre Instagram, sobre beach tênis, sobre IAs também, né, que é o que a gente vem utilizando aqui no Tudo BT e como a gente está utilizando. Eu vou abrir tudo aqui para vocês. Eu vou falar sobre todas as estratégias que a gente está utilizando, porque o nosso propósito real é levar o beach tênis para o maior número de pessoas no mundo. Quando a gente tem a possibilidade de mostrar para as pessoas o que a gente está fazendo, como a gente está crescendo, elas também vão ter essa possibilidade. Então, a gente está dando a possibilidade de professores, atletas, arenas, marcas, todo mundo de crescer junto com a gente, de vir junto, aproveitar essa oportunidade que a inteligência artificial está dando para a gente, tá? Porque agora é como se a cada dia a gente conseguisse evoluir cada vez mais, digamos, 10 vezes mais, 20 vezes mais. Por quê? Porque a gente não precisa mais demorar para fazer uma pesquisa, a gente não precisa mais demorar para ter uma boa ideia, é só a gente saber exatamente como utilizar, né? A IA, ela tá ajudando demais aí as pessoas já, as empresas, os negócios. Ela está ajudando o Tudo BT e ela vai ajudar você, tá? Então a gente está aqui para inserir ela para você. Se você não está utilizando inteligência artificial ainda, vem com a gente vai ensinar muita coisa de graça, tá? Realmente eu vou me dedicar a isso porque eu sei da evolução que isso vai trazer para o nosso esporte. Então é uma coisa que eu tô junto mesmo, tô querendo fazer o máximo que eu puder para agregar, né? E eu acredito que nós vamos conseguir agregar mais do que todo mundo no mercado, de verdade, porque a gente tem as ferramentas e a gente também tem conhecimento para isso. Então, logo, se você não conhece muito bem o Tudo BT ainda, né? Se você está ouvindo falar agora, daqui a um ano e meio, vai ser completamente diferente. Às vezes você já está ouvindo esse episódio aqui, daqui a esse um ano e meio você já vai saber do que eu estou falando, né? Porque a gente vai utilizar a IA, a gente vai mostrar como a gente faz e a gente vai trazer todo mundo junto para esse objetivo aí de levar o beach tênis ao maior número de pessoas no mundo. Então a gente vai formar atletas que são, digamos assim, influenciadores do beach tênis. A gente vai formar atletas que também não querem ser influenciadores do beach tênis, que eles apenas querem mostrar o quanto eles jogam, o quanto eles evoluem, o quanto eles também evoluem na rede social. Então tudo isso vai fazer com que a gente consiga levar o beach tênis para mais longe. Eu tô muito feliz, não sei se vocês conseguem perceber,
em estar nesse projeto, até me emociona um pouco. Como é que nasceu o propósito do Tudo BT, né? Eu sou professor há 4 anos e por algumas vezes eu tive episódios de alunos depois de um tempo em que chegaram para mim e falaram assim, ó, quando eu comecei eu estava na depressão e eu tô te contando agora que você e esse esporte me salvou, né? E depois o propósito do Tudo BT virou esse, né? De levar um lance para uma pessoa que nunca viu falar de beach tênis, para que talvez um dia ela consiga ter a oportunidade de jogar, né? De também participar desse movimento que leva muita gente para frente, digamos assim, né? Eu me emociono. Eu também fui uma dessas pessoas que o esporte e o beach tênis me tirou da depressão, né? Eu tinha, na época que a pandemia bateu, eu tinha uma pousada em Balneário Camboriú e meu pai e minha mãe trabalhavam comigo e basicamente era o único sustento da nossa família. E eu me vi numa situação em que eu não sabia mais o que fazer, né? Eu não sabia como ia ser, eu tinha medo de a gente passar fome ou eu fazer meus pais passarem por uma situação difícil, né? Até porque o negócio era meu, eles tinham mudado para a cidade por minha causa. Então, quando alguém se salva por causa de um esporte, alguém tem que fazer mais do que pode, né? Isso aqui que eu tô fazendo hoje, né? Eu tô fazendo mais do que eu posso para fazer esse esporte crescer. Eu vou me doar várias horas por semana para fazer as pessoas aprenderem sobre IA, aprenderem sobre rede social, aprenderem sobre beach tênis, por que não, né? Eu vou fazer com que esse esporte chegue a outro patamar, né? E eu vou contar com a ajuda de vocês aí, até porque preciso que todos engajem aí nesse objetivo aí que é levar o beach tênis ao maior número de pessoas no mundo, né? Todo mundo vai ter que se juntar para fazer esse esporte chegar longe. As pessoas que estão rodando pelo mundo já perceberam que não vai ser fácil levar esse esporte para outras culturas, né? Nós estivemos nos Estados Unidos no ano passado e, infelizmente, né, o esporte lá ainda é pouquíssimo conhecido. O beach tênis nos Estados Unidos, ele na Flórida, digamos assim, e na Califórnia, quais são as pessoas que conhecem o esporte? São os brasileiros, né? São o que eles chamam de hispanos, né? Que são os argentinos, o venezuelano, né? E vários outros países aí também, nacionalidades. Para eles, por muitas vezes, o beach tênis pode parecer o pickleball, não sei porquê, mas principalmente em Miami, quando as pessoas passam, elas perguntam se o beach tênis é o pickleball. É pickleball? Eles perguntam. Ou seja, o nível de conhecimento deles, mesmo que às vezes morando na Flórida, eles ainda não sabem qual é aquele esporte. Então, a gente precisa realmente fazer com que as pessoas se interessem mais por divulgar o esporte. E onde isso vai acontecer, né? Principalmente na rede social, né, gente? Não tem como fazer uma coisa globalizar mais do que na própria rede social. Então, a partir de agora, o Tudo BT e o Drill Digital, né, que é esse nosso projeto aí dentro do Tudo BT, ele vai ensinar sobre inteligência artificial, sobre Instagram principalmente, a gente vai falar de rede social, mas principalmente sobre Instagram, sobre crescimento no Instagram, sobre algoritmo, sobre algumas coisas que as pessoas imaginam que a rede social seja, mas que a gente está aqui para falar que muitas vezes elas estão erradas, né? É normal a gente... eu costumo dar um exemplo, né, sobre rede social e beach tênis. Tem uma coisa que é muito parecida, que é a questão assim, ó. Vamos pensar que ele é iniciante. Ele começou a jogar beach tênis, ele começou sozinho. E ele nunca teve ninguém que ensinou nada para ele. Ele vai ter 1 ano de beach tênis e ele vai achar que ele sabe exatamente tudo. Ninguém vai conseguir colocar na cabeça dele que ele não sabe sobre beach tênis. E com a rede social
é a mesma coisa. Todo mundo está na rede social há muito tempo, mas ninguém foi ensinado sobre rede social. Então, é basicamente como uma pessoa que começou a jogar beach tênis e nunca teve o auxílio de um professor ou de alguém que sabia um pouco mais para ensinar alguma coisa. Ela nem sabe o que é forehand ou backhand, digamos assim. E na rede social eles não sabem nem o que é conteúdo que deveria ir para o feed e conteúdo que é para ir para os stories. Então, por muitas vezes, né, você que está aqui, de repente, nesse momento, está fazendo essa pergunta. Nossa, mas qual é o conteúdo que deve ir para o feed e qual é o conteúdo que deve ir para os stories? Eu, de uns tempos para cá, eu costumo dizer que se você tem uma produção de conteúdo pequena, se você ainda é leigo, você não deve nunca fazer um story. Eu vou deixar você pensando um pouco sobre isso. E por que que eu falo isso? Porque você vai se concentrar em fazer story e não vai fazer nada pro feed. O que acontece com uma pessoa que entra para ver o seu perfil e você tem colocado as coisas só no story? Ela vai entrar num dia que você não fez o story e ela não conseguiu saber quase nada sobre você porque você está concentrado em fazer conteúdo para story. Se você não colocar as únicas coisas que você tem de conteúdo no seu feed, você nunca vai ter nada, nunca vai ter uma ideia de como evoluir, porque você não tem números, você não tem os dados mais daquele conteúdo que você fez. O conteúdo de stories, ele é um conteúdo que ele some em 24 horas, ou seja, você teve todo um trabalho, né? Você que é leigo e está tendo um trabalho enorme para somente colocar nos stories e ele sumir em 24 horas, desculpa, mas o trabalho que você está fazendo, não vou nem falar o nome. As pessoas não estão vendo. As pessoas vão entrar no seu perfil e elas praticamente não vão ver nada. Por quê? Porque as coisas que você coloca estão sempre condicionadas aos stories. E por que que você consegue produzir conteúdo para story e não consegue fazer conteúdo para feed? Porque você julga que o story ele vai sumir em 24 horas e menos trabalhado, menos profissional. Então ali você pode colocar tudo que você quiser. É isso que um leigo pensa. Sabe qual é a diferença de visualização de conteúdo entre stories e feed? Geralmente uma conta normal no Instagram vai chegar ali nos seus 200 visualizações nos stories. Mas no feed geralmente chega a 1.000, a 2.000. Então basicamente você está trocando um conteúdo que você colocou nos stories e conseguiu somente 100, 200 visualizações por 2.000 que você poderia conseguir no feed. E é muito mais fácil conseguir no feed, tá? E quais são as diferenças entre eles? O conteúdo de stories, ele geralmente só vai para as pessoas que estão mais engajadas com você. Os que estão mais, ou seja, quais são as pessoas que estão mais engajadas com você? As pessoas que acabaram de te seguir, as pessoas que acompanham os seus conteúdos de feed, ou seja, você precisa desses conteúdos também para atingir mais pessoas para verem os seus stories. Então, tem muita coisa que se pensa sobre Instagram, sobre inteligência artificial e que se pensa sobre beach tênis que as pessoas estão completamente erradas. Então elas precisam ouvir mais uma opinião e principalmente de quem entende como isso tudo acontece, como é que você vai evoluir na sua rede social, como é que você vai conseguir às vezes o seu patrocínio, como é que você vai conseguir um parceiro para o seu negócio, né? Porque muitas vezes a gente acha que Instagram ou rede social é só visualização, mas não é. O resultado que vem por trás, ele é muito grande e por muitas vezes a gente não consegue nem imaginar e nem mensurar quando a gente está começando um negócio, um projeto, né? Então tudo isso está ligado com um assunto que a gente vai falar aqui no Tudo BT, a gente também vai falar no Drill Digital, né? E é bem interessante também vocês já saberem que nós vamos ter várias soluções para negócios, para atletas, para professores, para marcas. A gente vai ter várias ferramentas que vão ajudar aí. A gente hoje, né, com tudo pronto, tudo ok, rodando, funcionando, a gente já tem o One. O One, o que é? Ele é uma inteligência artificial e ele sabe muito sobre Instagram, ele sabe muito sobre beach tênis
e ele sabe exatamente a rotina de um atleta, como funciona. O que o atleta faz no final de semana, ele sabe todos os golpes do beach tênis, ele sabe quais são as emoções que devem ser apresentadas diante de uma foto em que o atleta falou que quer postar. O que ele faz pelo atleta, né? Além de ser o coach digital, além de falar o que o atleta pode postar naquele dia, o que ele pode postar naquela semana, o que o atleta pode se preparar para fazer um vídeo, né? Como pode ser um roteiro bem feito de um vídeo, e o On faz tudo isso. Mas o que ele faz melhor e que as pessoas praticamente hoje não olham para isso é a questão das legendas. As legendas no Instagram, a partir de agora, elas podem sim aparecer nas buscas do Google. O On, no caso, ele é uma ferramenta que ajuda exatamente nisso. Então, assim, ó, você já pensou se você está procurando um patrocínio, o seu futuro patrocinador te achou diante de um conteúdo que você fez e você fez uma legenda bem feita? Só por causa disso ele te achou? Isso pode acontecer, isso é real. Um conteúdo, a gente costuma dizer que é como se fosse uma sementinha. Então, quantas sementinhas a gente pode colocar nesse mundo a partir de agora, né? Com a inteligência artificial? Quantas legendas a gente pode escrever em 10 minutos a partir de agora? Com o On, a gente fez o teste outro dia e a gente conseguiu legenda em 20 segundos, né? A gente conseguiu explicar o que a gente estava fazendo e ele já respondeu para a gente em 20 segundos, uma legenda muito bem feita, estruturada com coisas que as pessoas nem imaginam que necessitam de ter ali dentro. Não é só texto, é toda uma contextualização de tudo que está acontecendo naquele conteúdo dentro de um texto e que pode ser visto a partir de agora lá no Google, nas buscas do Google. Hoje não foi um dia que chamei ninguém aqui, mas foi mais para apresentar todo esse projeto. Mas a partir de agora, nós também vamos atuar como uma consultoria gratuita aí para a galera que quer entender sobre Instagram, quer entender sobre rede social, que quer entender sobre IA e que quer entender sobre beach tênis também. A gente vai estar aqui para responder o que for possível. O que não for possível também a gente traz uma próxima, sei lá, a gente vai fazer uma coisa bem louca, trazer convidados e tudo mais. Mas isso aqui é para eu começar a tomar vergonha na cara e ensinar para vocês de cara limpa, digamos assim. Sem muita edição, sem muito IA e sem muita enrolação também, entendeu? Nós vamos falar sobre rede social a partir de agora aqui no Tudo BT. Sobre beach tênis, é claro, não vamos esquecer. E também sobre IA. Eu vou ensinar sobre tudo isso para você a partir de agora. Continue acompanhando. Um abraço e até a próxima.